Oi, aqui é a Lana do BO Literatura e no vídeo de hoje eu vou trazer um resumo aqui do que está acontecendo. Então eu quero mostrar para vocês as coisas que chegaram aqui. São poucas coisas, na verdade. Tem 2 livros que eu comprei que chegaram essa semana. Os livros que eu tô lendo, eu tenho uma meta aí que esse mês eu quero ler um pouco mais. Então a minha ideia é ir lendo 2 livros por semana. Tá dando mais ou menos certo. Vou mostrar para vocês o que eu tenho lido, que eu tô muito animada com essas leituras. E também quero apresentar para vocês o nosso primeiro projeto de leitura aqui do canal. Quem me segue lá no Instagram, então se você não segue, vai estar aparecendo aqui, vai lá, segue, curte as fotos e fica ligadinho para vocês verem as novidades. Eu acabo postando bastante coisas por lá. Então eu já tinha falado lá no Instagram sobre esse projeto de leitura e eu escolhi os livros da série Pretty Little Liars. Aqui no Brasil o nome é engraçado, chama Maldosas. Quer ver, tá? Deixei separado aqui para mostrar para vocês. Então a gente vai ler nesse mês o primeiro livro da série, que é o Maldosas, nessa capinha amarelinha fofinha. Faz bastante tempo que eu tenho esses livros e eu nunca tinha dado continuidade. Eu nem me recordo ao certo se eu li o primeiro livro mesmo, porque há muitos anos atrás eu acabei comprando, eu não lembro direito como que foi, mas em alguma feira na minha escola, eu tava acho que no 9º ano, eu comprei o segundo livro sem saber que era uma série que tinha continuidade. Então eu acabei lendo esse e ficando um pouco perdida na história. E aí depois eu comecei aí a me inteirar das compras online e achei o resto da coleção. Então eu programei para esse ano a gente ler o primeiro arco, que são então Maldosas, Impecáveis, deixa eu pegar os outros aqui, Perfeitas e Inacreditáveis. Esse é o primeiro arco, que são então 4 livros, e tá programado pra gente fazer essa leitura aqui no canal esse ano. Os livros vão sair sempre no último sábado do mês, então esse livro aqui, o vídeo sobre, né, Maldosas, vai sair no último sábado desse mês. E aí eu pretendo comentar com vocês uma parte sem spoilers, falando mais sobre um resumo do livro e depois mais sobre a minha opinião do livro com spoilers. Eu queria muito fazer um compilado, assim, de ler o livro e assistir a série, mas eu acho que não vai dar tempo, que é uma série bem grande. Eu já assisti um começo, mas acabei não terminando. Então, não vou prometer, mas se der certo, eu quero assistir pelo menos um pouco da primeira temporada para fazer aí uma comparação. Eu já sei que é bem diferente, que eu já conheço aqui pelo menos os 2 primeiros livros, então eu já sei que é bem diferente, mas aí eu queria assistir novamente para marcar certinho quais são os pontos assim que tem em comum, que são diferentes. Eu tô gostando bastante. Eu já comecei de Maldosas e eu não consigo me lembrar mesmo se esse eu já tinha lido. Impecáveis eu tenho certeza. Mas tá sendo bem gostoso. É uma leitura que, apesar de ser um livro que é sobre adolescentes e tudo, ele é um pouquinho assim mais, como eu posso dizer? A história dele não é tão leve assim quanto alguns desses tipos de série de livros. E tá sendo bem divertido, bem gostoso. Tenho várias anotações já para conversar com vocês no vídeo que vai sair no final do mês. Então, não quero dar muitos detalhes sobre esse projeto até sair o vídeo para vocês verem como que vai ser. Continuando aqui, eu fiz mais uma compra do Clube Intrínsecos. Gente, eu tô viciada naquele site. Todo dia eu entro na loja para ficar olhando quais são as promoções e o que que tem lá. Por falar nisso, o site tá com 50% de desconto em tudo. Então, fiquem ligadinhos que daqui a pouco vai acabar os livros. Eu comprei porque saiu, gente, a continuação do Clube do Crime das Quintas-Feiras na versão do clube. Pelo que eu entendi, ele não é assim uma caixinha do mês igual os outros. É só o livro mesmo, não veio nenhum brinde nem nada. E é O Homem que Morreu Duas Vezes. Eu já li, mas eu fiquei muito apaixonada. E aí, quando eu vi que tinha continuação com a mesma capa, a capa para venda normal é essa aqui, ó. Ela também combina com a capa do Clube do Crime das Quintas-Feiras, mas como eu tenho ele na versão do Intrínsecos, quando eu vi que tinha o segundo também, eu já fiquei
encantada. Já tô triste porque o terceiro livro provavelmente não vai sair, né? O clube vai acabar mês de setembro e o terceiro livro ainda não foi nem publicado no Brasil. Então, certo, a gente vai ter aí... Eu já tô triste pela minha coleção, né? Que vai ficar dispareada, eu vou acabar tendo que comprar. Ops. Os 2 primeiros livros na capa normal pra combinar com o terceiro. Gente, vida de consumista não é fácil, né? Poxa vida. Outro livro que eu queria muito e eu pedi, que estava na promoção, é este daqui. É o Pachinko. Eu não sei se é assim que fala. Pachinko, Pachinko. Me lembra muito aquele... um filme que tem sobre patinação no gelo. E eles têm um movimento que chama Panchenko. Não tem nada a ver, né? Mas... é Pachinko. Então não sei se é assim que fala. Eu não sei muito sobre a história desse livro. Mas eu já vi algumas pessoas falando que é incrível, que é uma leitura muito gostosa. O que eu sei é que ele vai falar sobre uma família coreana, se não me engano é sobre isso. E aí a gente vai ter uma mulher que vai ser enganada por um homem rico e ela vai ser abandonada grávida e depois ela acaba tendo que se casar com outra pessoa para poder não ser assim jogada na sarjeta, né? Porque eu acredito que isso aqui se passa em uma época um pouco mais antiga, onde uma mulher grávida, né, fora de um casamento, era totalmente assim jogada fora de casa e tudo. Então aqui vai ter uma pessoa que vai casar com ela para que ela não seja assim jogada para fora. E aí a gente vai acompanhar a vida dos filhos dela, eu acho que é sobre isso. Eu fiquei muito interessada, eu vi o pessoal comentando, falando, a capa é super bonita também, ó. Tem o marcadorzinho de página tão fofinho. Está focando. E a revistinha. Olha que linda a arte, gente. Muito lindo. E aqui vai ter vários textos de apoio muito interessantes para a gente entender melhor o contexto desse livro. Então, a gente tem uma sinopsezinha do livro para a gente entender o que é. E eles vão falar sobre a escritora em si, então tem um perfil da escritora. Eles também vão falar aqui, eu tô lendo aqui na colinha, sobre a imigração coreana para o Japão. Vai ter uma linha do tempo bem interessante para a gente poder entender, porque faz parte, né, do contexto da história. E eles colocaram um artigo e depois a gente... 2 artigos, um é sobre feminismo e reparação e o outro é sobre o Pachinko mesmo. Depois a gente tem uma parte sobre a invasão coreana e tem um ensaio. O que é este ensaio? Deixa eu ver aqui se eu entendo melhor. Olha que bonita, eu achei tão linda a escritora. Muito bonita. A gente vai ter um perfil aqui sobre ela. E tem um ensaio do Ulisses Martins, chama Zainichi. Aí é Nascidos da Guerra ou da Esperança, eles são filhos da Coreia e do Japão. Eu vou confessar que essa história assim de leituras complementares, leituras extras, nunca foi muito a minha praia. Até que eu comprei as edições da Penguin, que vem com textos incríveis de introdução do livro. E agora eu quero todos os clássicos que eu quero ter são da Penguin, que nem são as capas mais bonitas às vezes, porque a capa é molinha, mas o conteúdo é tão incrível que compensa tudo. E as revistinhas do Intrínseco, eu li, aí já vai ser até um spoiler, mas eu li uma outra aqui, revistinha, que é o próximo livro que eu vou mostrar pra vocês, que é do que eu tô lendo essa semana. Gente, é incrível, é um conteúdo muito bem pensado, assim, eles fazem uma curadoria, sabe, do que vai precisar ter, então o artigo que eles vão colocar, como que eles vão escrever, é muito intrincado como livro, que é a ideia, né, a proposta é essa, e é muito interessante. Eu acredito que faça com que a leitura, ela seja mais prazerosa, que você entenda mais. Então, compensa, gente, olhar no site quais os livros do Intrínseco que ainda estão disponíveis e comprar nessa edição para ter aí esse apoio de leitura e os brindes que são fofíssimos. Olha isso que veio, gente. É tipo uma bolsinha. Olha só, não sei se dá pra ver direito. É uma bolsinha para você carregar o livro. Ela fecha aqui e aí essa aqui fica como a alça. E aqui dentro, ó, uma capa para livros. Você coloca seu livro aqui dentro. E aí ele protege, tá de ponta cabeça. Olha só que lindo.
Ele protege o livro e vira uma bolsinha pra você andar. Então, pra você que vai ler no parque, vai ler na praça e não vai levar muita coisa, olha só que incrível, gente. Perfeito. Cabe até o documento, assim, o dinheirinho junto aqui dentro. Eu achei maravilhoso. Já testei, cabe vários livros. Aí, então, esses foram os que eu recebi essa semana, só esses dois. Eu também recebi o livro do mês de agosto. Gente, como chegou rápido. Chegou, era dia 29 de julho ainda, já chegou o livro de agosto. Mas eu não vou mostrar nesse vídeo, porque acho que vai ser aí spoiler pra quem ainda não recebeu. Eu tava percebendo lá no Instagram que o pessoal vai receber todo ao longo do mês, né? Então, eu recebi um pouco mais cedo, que eu moro perto de São Paulo, né? Então acho que seja por isso que a entrega é mais fácil. Então eu vou guardar o vídeo pra mostrar pra vocês. Acho que vou fazer um Reels lá no Instagram, então fiquem ligadinhos aí pra vocês não perderem isso. Vou mostrar agora os livros que eu estou lendo esta semana. Tem dois que eu já tô lendo e um que eu tô no comecinho. Eu comecei Susan Não Quer Saber do Amor. Eu acho que eu já até falei desse livro aqui, porque ele era uma proposta para eu ler na MLI. E acabou que eu não consegui ler muita coisa naquela maratona. Foi meio flopou pra mim. Eu não consegui ler muito, mas como eu já tinha visto aqui a sinopse e tudo, mas mais ou menos, eu já estava bem interessada. E confesso que o que mais me chamou a atenção para começar a ler esse livro foi a cor da capa, gente. Eu sou apaixonada em rosa, eu amei, achei muito magnífico. A capa dele, na versão normal para loja, também é muito perfeita, mas olha só por dentro, que lindo. Eu acho que eu tô sendo até repetitiva, porque toda vez que eu pego esse livro eu quero mostrar ele. Aí, eu tinha imaginado uma história um pouco diferente pra Susan. Pelo que eu vi, lá na revistinha também, que tá aqui, quer ver? Ela é super fofa. Olha só que gracinha, a revistinha dessa edição. Ela é muito linda. E aqui tem textos incríveis. Vai ter sobre a escritora, artigos muito maravilhosos, eu ainda tô lendo. E aí eu vi a sinopse completa do livro e fiquei pensando, gente, não é nada do que eu tava imaginando. Porque eu pensei, sei lá, Susan Não Quer Saber do Amor. Eu tinha pensado em mais um romance, uma coisa mais leve. Mas não, é um romance um pouco mais dramático, assim, tem algumas camadas bem interessantes. A Susan, ela não é a protagonista que eu imaginei que ela fosse ser. Porque ela é uma pessoa bem difícil, ela tem uma personalidade bem complicada, um humor, ou seria então uma falta de humor. Eu não quero dar muitos detalhes assim, porque eu acho que eu quero fazer um vídeo mais específico, porque eu tô gostando muito da leitura. Eu ainda tô no começo, acho que eu tô aqui na página 70, mas tá sendo muito prazerosa. Toda vez eu fico pensando, gente, eu preciso ler mais um pouquinho, que eu quero saber o que tá acontecendo com a Susan. E o que eu achei meio interessante é que a gente vai ter uma mulher um pouco mais velha. Os romances, pelo menos os que eu estava lendo até então, costumavam trazer mulheres mais novas, casais mais jovens. E aí aqui a gente tem uma mulher de 45 anos, que é muito pragmática, ela é advogada, mas não trabalha com o direito. Eu achei muito engraçado que eles falam aqui que ela escolhe não trabalhar como advogada, não exercer, porque ela não tem paciência para lidar com o problema da vida dos outros. Acho que isso define bem o que a Susan é, como que é a personalidade dela. Ela é bem aquele meme assim, não tenho tempo para isso, não tenho paciência para isso. E aí a Susan, ela tem uma vida toda regrada, toda cronometrada, ela programou tudo e ela vai seguindo, assim, tipo aquela listinha do que fazer, ela vai ticando. E aí vão acontecer duas coisas, tem dois pontos aqui muito interessantes. A gente já começa o livro sabendo dessas duas coisas, ela vai falando assim. Uma delas é muito interessante, porque ela não fala logo de cara, ela vai dando sinais e você adivinha e vai ficando, é isso mesmo? E aí, essas duas coisas que acontecem na vida dela vão tirar todo o eixo dela. E aí, tudo que ela programou não vai ser mais daquele jeito. E é nisso que ela vai ter que entender que a vida não é assim, né? A gente não delimita certinho o que vai acontecer e só vai encaixando ali, né? As coisas acontecem sem a gente programar, sem a gente planejar. E aí é muito interessante, tô muito curiosa para saber o que a Susan
vai saber no final se ela vai querer saber do amor ou não. E eu acho, assim, um pequeno spoiler aqui. Será que esse amor é um amor romântico? Ou é um outro tipo de amor? Que amor é esse? Porque aqui ficou bem generalizado, né? E aí a gente vai achando várias camadas da Susan. Eu tô gostando muito. Esse livro é da Sarah Haywood, acho que é assim que fala. Ela também é advogada e na pandemia, ou antes, não sei, ela acabou fazendo mestrado sobre escrita criativa. E esse livro é o resultado final do mestrado. É como se fosse a tese dela era criar um livro. E aí ela publicou. E é incrível, gente. Olha só que trabalho maravilhoso. É o livro de estreia dela. Tô amando. Vamos ver se até o final a experiência vai ser assim também. E aí eu comento com vocês. A leitura que eu tô fazendo também essa semana, confesso, gente, que era pra ler só um pouquinho, porque eu tô lendo junto com o clube de leitura. E aí tem as metas semanais, né? Então eu tô lendo leitura de verão. Tem até aqui, ó, negocinhos da onde que são as metas. E eu acabei, né, ultrapassando, né, a meta dessa semana em cheio, assim, porque, gente, é uma delícia. É a mesma história que eu tava imaginando aqui. Você chega com uma expectativa de ser um livro levinho, gostosinho, assim, um romance mais clichê, e na verdade não é. Ele tem umas coisas, assim, muito interessantes. Um conteúdo, assim, bem pesado em termos de história de vida dos personagens, assim. Eles carregam coisas, assim, bem fortes. Eu tô amando, apaixonada no Gus. Gente, que cara incrível. E é muito gostoso. A menininha também é muito engraçado, gente. Ele chama Agosto e ela chama Janeiro, né? Só que em inglês, né? Ele é o August e ela é a January. É muito engraçado. Toda vez que eu leio o nome deles completo, eu dou uma risada. Mas tudo bem. E, gente, tá sendo muito gostoso. Ontem eu fiquei lendo até 2 horas da manhã, porque eu não conseguia parar. Ficava falando, só mais um capítulozinho? Só mais um capítulozinho? E os capítulos são menores, você vai devorando, né? Eu acho que eu vou acabar lendo esse inteiro essa semana. Não vou conseguir esperar as metas semanais do clube, porque não consigo parar, eu quero saber o que vai acontecer. E é muito gostoso. E aí, a minha ideia era ler também essa semana mais um livro que eu não li na MLI. Então, eu preciso ler Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Porque eu quero muito ler Daisy Jones e Malibu Renasce, mas eu queria ler na ordem em que são apresentados os personagens para não pegar nenhum spoiler nem nada, assim. Então, eu preciso ler esse livro. E eu sei que é bom, eu sei que eu vou gostar, mas eu não consigo. Tipo, eu começo e aí me dá uma preguiça, eu paro e vou ler outra coisa. Eu não sei o que está acontecendo. Eu quero me forçar a começar e avançar um pouco mais, que eu acho que depois que eu passar, assim, de umas 50 páginas por aí, as coisas vão fluir melhor. Então, é aquele livro que eu tenho certeza que a hora que eu terminar de ler, eu vou ficar pensando por que eu não li isso antes. Por que eu estava demorando tanto tempo. Então, mas não sei, eu tô com um pouco de dificuldade aqui. Eu li o Em Outra Vida Talvez, da Taylor, e aí eu comecei, li um pouco, e depois eu parei e fiquei um tempão sem ler. E aí quando eu peguei de novo pra ler, eu acabei numa tacada só. Então eu tô imaginando que é um problema meu mesmo, que tô enfrentando aí algumas preguicinhas pra ler. Tem hora que, tipo, eu quero ler um livro específico, aí eu vou lá e leio rapidão. Mas os outros, assim, que eu tô me programando pra ler, tá sendo um pouco mais complicado. Mas eu espero que eu consiga seguir a minha meta aqui de ler pelo menos 2 livros essa semana. Eu acho que eu vou, porque Susan e leitura de verão, não vai ter jeito, eu vou ter que acabar. Outra coisa que eu quero comentar com vocês é uma mudança aqui nos horários do vídeo do YouTube. Então, a gente começou, né, postando de terça e sábado, e agora a gente vai mudar pra quinta e sábado. Então, é só um detalhezinho técnico aí que a gente tá ajustando aqui, analisando um pouco as métricas. E aí, comentem se vocês gostaram, qual que é o horário melhor pra vocês. A gente tá pensando aí entre a faixa das 5 horas até as 7, mais ou menos, algum horário entre esses. Mas se vocês quiserem um horário diferente, se vocês acharem que esses dias não são legais, podem sugerir aí o dia que vocês quiserem, o horário que a gente analisa para ver se dá e a gente muda, tá? Se vocês já leram algum desses livros que eu estou lendo essa semana ou também estão querendo ler, comentem aí o que vocês acharam pra gente
trocar aí figurinhas sobre o que a gente tá achando. A moto quer trocar também. E não se esqueçam do nosso projeto de leitura. Então eu vou fazer a leitura de Maldosas e comentar com vocês no final do mês. E aí, se alguém tem esse livro perdido aí em casa, se gosta muito da série, vamos ler também pra gente ver aí quais são os pontos parecidos, diferentes. Eu acho que aqui a gente vai ter uma história bem mais comprida, porque pelo que eu tava vendo, a gente tem 4 arcos publicados já, com 4 livros, então tem 16 livros. Bastante coisa pra gente ler. Então, a gente começa aqui com esses 4 esse ano. Quem sabe ano que vem a gente não termina os próximos 12. Eles são livros pequenos, então acho que dá certo, dá bom. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero vocês no próximo vídeo. Curte, se inscreve, comenta aí. Até a próxima, pessoal!